Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Ramos e hoje eu estou trazendo uma voz especial para a gente tratar de um tema muito novinho ainda no universo da produção cultural. É um novo desafio que a gente precisa enfrentar, que é a acessibilidade para o público autista. Então eu chamei aqui a Cris Munhoz para a gente poder falar sobre isso. Vou colocar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um pouco do currículo, da trajetória dessa profissional muito importante. E dou aqui o bom dia, boa tarde, boa noite para Cris Munhoz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cris, quais são as soluções de acessibilidade que a gente pode adotar para o desenvolvimento de projetos culturais, para quem está propondo projeto para um edital, para quem está planejando projeto para uma lei de incentivo? Vamos fazer isso por linguagens artísticas específicas, para a gente começar a abrir a percepção sobre esse assunto. Começando pelo teatro, o que pode ser adotado? Eu acho que a primeira coisa, e que é comum a todas as modalidades, é capacitar quem vai estar diretamente com esse público. E essa capacitação ela não pode ser só da equipe que vai, por exemplo, receber esse público no teatro ou no espaço de representação, que não seja necessariamente o teatro, mas também capacitar o elenco e a produção, entende? Porque é um público diferente. É um público que passou séculos, e eu não estou exagerando, historicamente séculos, alijado da vida cultural, alijado da vida cidadã. Então, e hoje a gente está, na verdade, tentando fazer com que essas pessoas voltem a querer, pelo menos, ir aos espaços de cultura, seja para ver uma peça de teatro, para ir ao cinema, para ver um show. Mas, assim, é importante a gente dizer que, mesmo a gente adotando todas as ações possíveis, as produções podem ficar frustradas. Por quê? Porque a acessibilidade ela, ela vem em camadas, assim como as barreiras de acessibilidade. Então, para eu sair de casa, pegar uma condução e chegar até o espaço, de alguma maneira eu tenho que estar muito motivado, e isso é muito importante, porque eu não vou, se eu não souber, que ali eu vou ser respeitado e acolhido, sabe? Isso é a primeira coisa. E nisso eu estou falando do que o Romeu Sasaki chama de acessibilidade atitudinal, que significa atitude. Que atitude você adota frente a esse público? E isso é imprescindível que a gente reflita. Porque se a gente começa qualquer produção cultural com a ideia, uma ideia hierárquica, né, de que eu estou sendo super bonzinho de estar oferecendo isso para essas pessoas que, poxa, não têm oportunidade de nada, são pessoas com deficiência, entender a pessoa com deficiência como uma pessoa menor, a gente já não vai estar oferecendo acessibilidade atitudinal, né? É importantíssimo que a gente parta do princípio de que aquele corpo, aquela mente funcionam diferente e isso não significa ser pior ou nem ser melhor. Então, presumir capacidade é a primeira coisa. E presumir capacidade significa o que na prática? Você presumir que aquela pessoa entende o que você vai fazer, mesmo que ela entenda de outra forma. Não infantilizar as pessoas. Seja, se for para adolescente, trate como adolescente. Se for para criança, trata como criança. Se for um adulto, trata como adulto. Entende? Não supor que se a pessoa é não verbal, ela não entenda o que você está falando. Isso é horrível, assim. A pessoa não tem vontade de voltar. Então, são primeiras coisas, coisas básicas, que a gente não está acostumado a falar sobre as pessoas autistas, que são necessárias de ter em qualquer capacitação, sabe? Porque é dessa maneira que você vai receber
respeitando a diferença dessa pessoa. Você vai, quando você fala, por exemplo, vou dar um exemplo bem corriqueiro, que acontece muito. A minha filha é uma autista de nível 2 e não verbal. Normalmente as pessoas falam sobre ela comigo, com ela do lado. Não faça isso. Você pode perguntar para mim, mas logo depois se dirige à pessoa. Olhe para ela. Ela está entendendo o que você está falando. Não fazer contato visual. Se for o caso, que não é o caso da minha filha, mas não fazer contato visual ou não fazer comunicação verbal, não realizar comunicação verbal, não significa falta de entendimento. Então, não caia nesse erro, porque esse erro é desrespeitoso. Ele diminui a pessoa e resume ela só à condição de autista. Ela é uma pessoa autista, mas ela é uma pessoa. Ela tem várias opiniões sobre várias coisas, sobre literatura, sobre mangá, sobre música, sobre a vida, sabe? Então, acho que essa é a primeira coisa. Então, entender, capacitar todo profissional, seja elenco, produção, equipe que vai fazer recepção, até segurança, se for possível, do local, para que essas pessoas sejam recebidas, acolhidas e bem tratadas. Acho que esse é o primeiro ponto, e esse ponto ele é para qualquer modalidade artística. Ok. Passando, então, para a dança. O que a gente pode pensar em termos de acessibilidade para a pessoa autista, além de todos esses pontos básicos e essenciais que você passou agora, o que a gente pode trazer em dança? É o seguinte, eu vou continuar com alguns pontos básicos. Uhum. Eu acho que é importante porque quando a gente traz uma demanda que está cada vez mais crescente de pessoas autistas, de pessoas neurodivergentes, reivindicando essas pessoas e suas famílias, reivindicando um direito que é seu, de participação na vida artística e cultural, a gente está também demandando uma série de mudanças, né? E, e a gente tem que se questionar enquanto artista, que tipo de artista eu sou e para que público eu quero fazer. E por que eu estou dizendo isso? Porque não deixa de ser uma formação de plateia, justamente porque essas pessoas foram afastadas dessa vivência cultural. E se é uma formação de plateia, eu não posso esperar que essa plateia se comporte como a plateia que eu estou acostumado a receber, que é a plateia de maioria neurotípica. E que houve, inclusive, na história, uma mudança muito grande, porque se a gente for ver, na época de Shakespeare, por exemplo, as plateias se manifestavam. Se elas não gostassem, elas jogavam ovo podre, tomate podre. De uns tempos para cá, né, do século XIX para cá, o teatro, a dança, as artes se elitizaram, o público se elitizou de uma tal maneira que você se veste para ir ao teatro, se tornou um evento para ver e ser visto, né? E isso é política. A gente está falando também de política. Então, que tipo de artista eu quero ser? Eu quero fazer teatro, dança, pintura, escultura, show, para um público que vai me aplaudir, não vai criticar a acessibilidade que eu dou para esse público. Eu quero fazer para os meus pares, eu quero fazer para crítica especializada, eu quero fazer para ganhar prêmio. Se a sua resposta for apenas essa, porque ela pode ser para além disso, mas ela também pode ser isso, não finja que você é acessível, porque você não é. Porque você está criando uma plateia que vai se manifestar. Porque o autista funciona sensorialmente. Isso significa que qualquer estímulo, e você está proporcionando a ele um tsunami de estímulos, porque a arte é isso, um tsunami de estímulos sensoriais, ele vai se manifestar. Isso significa que você vai ouvir sons,
que você vai ouvir, às vezes, gritinhos, que você vai ter uma plateia que, às vezes, precise levantar ou movimentar as mãos, que está se correspondendo com o que ela está vendo, que ela está respondendo ao que ela está vendo. Do ponto de vista do teatro contemporâneo, por exemplo, é tudo que a gente quer, que é uma plateia participativa, que é a gente pensar na arte não como uma assistência passiva, mas como uma assistência que faz parte do evento artístico, que faz parte da cultura, que integra, que participa, que está junto nesse jogo. Só que para isso você tem que mudar, e aí eu trago a outra dimensão de acessibilidade do Roman Sasaki, que é a dimensão paradigmática. Sobre qual paradigma você cria arte e cultura? Sobre o paradigma já estabelecido de uma sociedade normativa ou de um paradigma aberto e poroso à diversidade, sabendo que você vai precisar também se mexer com relação a isso, sabendo que o seu jogo ele não está posto, né? Então, o seu produto teatral, o seu evento cultural, o seu evento artístico está preparado para receber esse público? Por isso que eu digo que a acessibilidade ela tem que ser feita a partir da concepção do evento artístico e não ser adaptado depois. A adaptação depois, ela corre um sério risco de dar errado. Ou ela corre o risco de dar certo em determinados momentos. Porque, na verdade, quando você pensa desde o início, um evento artístico que vai englobar esse público, você está se preparando para o que esse público pode trazer para você, né? Para questões que vão mexer com a sua estabilidade, o que eu acho ótimo, porque o artista burocrático, o público burocrático, o teatro burocrático, ou o teatro morto, que o Peter Brook falaria, o evento morto, ele não está preparado para o jogo. Ele não está preparado para que nada aconteça, para que seja tudo do jeito que foi planejado do início ao fim. Então, ele não está vivo, ele não é um organismo vivo, ele não é um organismo que respira. E a arte não é isso. Então, do ponto de vista da dimensão paradigmática, você passa a se questionar que arte eu estou produzindo e que artista eu sou. Então, basicamente, se você não vai fazer desde a concepção, mas mesmo que você faça, se você vai adaptar, você precisa criar um espaço acolhedor. E isso precisa de acessibilidade sensorial. No caso da dança, no caso do teatro e no caso da música, eu diria que, em primeiro lugar, nenhum estampido sonoro. A informação sonora, ela precisa ir crescendo. Ela precisa o autista precisa de previsibilidade. Previsibilidade sensorial é você informar sensorialmente o que vai acontecer. Então, eu sou um tipo de autista que já está muito acostumada com abraço, mas que já foi muito refratária a abraço. Mas hoje em dia não, há muitos anos, eu aprendi técnicas que eu mesma criei para me dar bem com o abraço. Eu adoro o abraço das pessoas que me conhecem e que eu amo, adoro. Mas mesmo delas, se for repentino, me causa um certo... me desestrutura. O que é previsibilidade para o abraço? Você fazer assim, por exemplo, você está dizendo que você vai me abraçar. Isso é uma previsibilidade. Outra previsibilidade é eu saber que eu vou para um evento como uma festa. Eu sei que vai haver abraço. Não parto do princípio de que o autista não sabe disso, ele sabe. Mas como evitar uma crise, ou evitar... claro, cada autista é um, então a gente não sabe se a gente consegue evitar.
Mas é por isso que a gente precisa tentar dar previsibilidade. Previsibilidade sensorial, no caso do som, é você sempre começar e aumentar. Você quer uma música que chegue a um tom alto? Ok, é um risco? É um risco. Porque a maioria dos autistas tem uma audição mais elevada do que o neurotípico. A minha filha, por exemplo, que é uma autista de nível 2 de suporte, ela fez audiometria com Bera, que são dois exames muito específicos, e ela escuta 6 decibéis a mais. Então, a previsibilidade auditiva para ela é essencial. A música, ou o som, ou o ruído, ele não pode vir assim, entrou. Não, ele cresce até chegar ao ponto que você quer. Isso já é uma questão para qualquer coisa que tenha som, ruído, música, enfim, toda a sonoplastia de um espetáculo. Isso engloba teatro, dança e show. Outra questão, eu preciso ter um espaço onde, pelo menos os corredores, a gente não sabe que espaço a gente vai cair no edital, por exemplo. Mas eu preciso de espaço de circulação. Para que, no caso de uma pessoa estar desregulada, não havendo o que seria ideal, que é um espaço de regulação sensorial, e isso a gente pode conseguir. Eu consegui isso junto ao Sesc Tijuca agora. Eles falaram, olha, o único espaço que a gente tem disponível é o saguão. Ok, a gente pode fechar o saguão e as pessoas entrarem por outro lado, sem ter que passar pelo saguão? Sim, a gente consegue fazer isso. Então, a gente vai ver o que a gente pode fazer com esse espaço. Mas é essencial que haja um espaço de regulação sensorial. Que tipo de espaço é esse? Um espaço em que a gente possa sair do evento cultural artístico, essa pessoa possa sair, acessar esse espaço e voltar. Então, isso também engloba que artista eu sou e que sob que paradigma eu faço a minha arte, a minha cultura. Me incomoda demais uma pessoa É, entrar e sair do espetáculo? desculpa, Cris. É que a gravação deu uma travada no momento em que você falava da pessoa sair do espaço cultural, e aí a Ah, gente perdeu um pouquinho dessa gravação, dessa fala. Você pode repetir, por favor? sim, o espaço de regulação sensorial é um espaço onde a pessoa que tem a necessidade, e muitas vezes não é uma pessoa neurodivergente, às vezes é uma mãe que está com duas crianças e uma começa a chorar e ela não tem como ficar no espaço. Às vezes essa pessoa, ou na maioria das vezes, essa pessoa é obrigada a sair e perder o evento cultural, perder o evento artístico. É muito difícil que ela volte lá, que ela tente de novo. Então, espaço de regulação é para isso, para que eu possa acessar esse espaço, me regular, me acalmar, e para isso esse espaço ele tem uma consultoria, ele é feito com diversos dispositivos de regulação, com uma luz um pouco mais baixa, pouca, o maior silêncio possível, a temperatura tem que estar amena, não pode ser um espaço, por exemplo, de exposição a muita luz e a muito calor, não tem como. Você está regulando aquela pessoa. É um espaço, digamos, que você fosse pensar num espaço de meditação. Você não medita na Avenida Brasil às 6 horas da tarde. É impossível. Não sei, talvez alguém consiga, mas eu jamais conseguiria. Mas eu não consigo meditar nunca, enfim. Mas esse espaço é um dispositivo que você acessa, você se regula e você pode voltar. A gente está tendo uma excelente experiência lá no Sesc Tijuca, porque o que esse espaço possibilita? Que a pessoa que acessa também tenha a sua vontade respeitada. Ela quer voltar para assistir?
porque ela pode sair. Ela tem que poder sair. Ela não está presa na sala. É uma coisa louca isso de imaginar. Olha, começou o espetáculo, não pode entrar ninguém. Começou o espetáculo, se você sair, você não entra mais. Se o seu espetáculo é assim, dificilmente você vai receber pessoas neurodivergentes. Saiba disso. Porque a gente vai sabendo que a gente não vai, a gente pode ter uma crise e a gente vai passar muito mal e um monte de gente vai olhar para a gente com cara feia, de que está atrapalhando o espetáculo, e a gente não vai voltar. E não é a gente não vai voltar naquele espetáculo. A coisa é muito maior, gente. É uma formação de plateia. A gente não vai voltar, talvez a gente não volte a ver nunca mais aquela companhia, porque a gente traumatizou. Ou talvez a gente não volte para aquele espaço cultural. Ou talvez a gente não volte para o teatro, porque ficou estressante demais. Porque a gente já tem um percurso estressante, que é tomar uma condução para ir para lá, passar por uma série de barreiras urbanas, de arquitetura que não é acessível. Existe arquitetura sensorial. As pessoas não falam nisso, mas existe. Então, assim, e cada vez mais a cidade não tem comportado esse tipo de arquitetura. E a gente é que acaba criando dispositivos para lidar com essa falta de acessibilidade. Por exemplo, fones abafadores de ruído, que normalmente pessoas autistas têm. Mas na sala de regulação é preciso, ou é necessário, ou seria muito bom que a gente tivesse um certo número de abafadores, como a gente fez na sala do SESC, para o espetáculo da Pandora. Então, assim, a gente tem um puff sensorial, tecidos sensoriais, tecidos para a própria percepção, vários extintores, se a pessoa precisar mexer em alguma coisa, e um lugar que traga calmaria. Uma vez regulado, eu posso voltar. E o que tem acontecido de bacana é que a gente já recebeu um autista nível 3 de suporte, que tem TDAH, ele é muito agitado, e ele acessou 3 vezes durante o espetáculo de 1 hora, 3 vezes a sala de regulação. Mas as 3 vezes ele quis voltar e sentar, sendo que a porta é aberta para ele, eles sabem disso. Então, a gente tem um áudio no início, isso é outra coisa importante. Fazer um áudio inicial, que, junto com aquelas coisas que a gente normalmente fala, desliguem seus celulares, patrocínio de não sei quem, tal, agradecemos, fale também. Esse é um espetáculo que oferece acessibilidade para pessoas neurodivergentes. Portanto, é um espetáculo de experiência de acessibilidade, porque é uma experiência. Então, pedimos a colaboração e a empatia de todos, porque a gente não está fazendo uma formação de plateia apenas das pessoas autistas, mas das pessoas neurotípicas que não estão acostumadas a dividir seu espaço privilegiado com essas outras pessoas. Então, é bacana o áudio, porque meio que já situa, sabe? Já te fala assim, a gente pede a colaboração e a empatia de todo mundo para que a gente, junto, possa criar um espaço onde a diversidade seja respeitada e seja acolhida. Ou seja, não é responsabilidade só da produção do espetáculo, é uma responsabilidade de quem está assistindo também. Maravilha, Cris. E uma última pergunta para a gente fechar. Você falou da acessibilidade desde a concepção. E que tipo de lugar você acha que no futuro haverá para projetos que fazem acessibilidade percentual? Tipo, num final de semana tem uma determinada acessibilidade,
num outro, 2 ou 3 dias, tem outro tipo de acessibilidade. Como é que é essa questão para você? Olha, eu acho que o ideal para mim, pelo que eu tenho visto, por agora, tá? Pode ser que eu ainda mude de opinião, porque isso é muito recente e a gente ainda não tem a dimensão de como vai ser a vinda, e que seja muito bem-vinda, de todo esse público neurodivergente autista. Eu espero que venha para a cultura, sabe? Mas, assim, a princípio, eu acho que o teatro de jogo, né, esse teatro vivo que o Peter Brook fala, que o teatro contemporâneo fala, esse teatro da palhaçaria, esse teatro da performance, ele é um teatro que ele já propõe uma outra plateia, uma plateia ativa, e essa plateia ativa, ela não pode estar presa em cadeiras, sabe? Porque é uma coisa bastante simples você pensar que num espaço de cinema, por exemplo, mas tem o espaço reservado a uma pessoa gorda, tem o espaço reservado a um cadeirante. Isso é acessibilidade? Não. A gente diria que isso não é acessibilidade, mas não é inclusão, isso é integração. Você integra, mas você não inclui, você não acessibiliza. Por quê? Porque diferente do outro público, que não tem, que não é gordo ou que não é deficiente, essa pessoa ela chega e ela vai para um lugar específico. Ela não escolheu o lugar dela. Naquele ponto da fila, onde a moça fala para você: olha, essas cadeiras estão vazias. Qual cadeira você gostaria de estar? Eu não tenho essa possibilidade. Eu não escolho. Um lugar foi destinado para mim. Isso também é acessibilidade. Então, a minha esperança é que no futuro as salas tenham, tenham uma tecnologia de que a gente possa moldar essas salas. Essas cadeiras possam sair dos lugares, ou dar lugar a outros, a módulos, sabe? Módulos que possam ser, que deem equidade para as pessoas, que elas possam escolher o seu lugar, que elas possam ir para onde elas querem assistir, que elas possam assistir de outro lugar, em outro momento, porque o outro público ele tem essa possibilidade. Eu super gostei do espetáculo, eu quero ver desse ângulo, mas no outro dia eu quero voltar e ver daquele, porque eu acho que eu perdi uma coisinha ali. Parece pouco, mas isso faz parte da fruição da obra de arte, né? Se você pode ver de outro ângulo, só que isso não é dado para uma pessoa com deficiência, isso não é dado para uma pessoa neurodivergente ou para uma pessoa gorda, né? Assim, você só pode ver daqui, tá? Você pode ver sim, mas você só pode ver daqui. Fica aqui, tá? Tá, coisinha? Fica aqui. Então, a minha expectativa é que a gente tenha cada vez mais tecnologias assistivas, que é um outro ponto que eu acho essencial. No caso de pessoas autistas, é muito importante que a equipe que vai receber essas pessoas, a produção principalmente, e as pessoas que vão receber essas pessoas autistas no teatro ou nos eventos, elas tenham pelo menos no seu celular, porque hoje em dia todo mundo tem um celular, né? Ou um tablet da produção, elas tenham baixados pelo menos 2 aplicativos de CA, comunicação alternativa e aumentativa. Por quê? Porque isso dá a possibilidade de a pessoa neurodivergente não verbal responder por si mesma, e não necessariamente a pessoa que está com ela. Uhum. Ela pode não responder, mas eu estou dando a ela a possibilidade de responder. Existem 2 aplicativos gratuitos que qualquer pessoa pode baixar e muito fáceis de serem usados. Um deles é uma traquinha. Matraquinha. Matraquinha. O ícone dele é uma boca sorrindo num quadradinho amarelinho. Tá. Ele é muito fácil de usar e você pode colocar ele simplesmente no modo
mais simples, que é sim e não, e que resolve muita coisa. Por exemplo, chega uma pessoa lá, como a minha filha, e você fala, não para mim que sou mãe dela, mas fala, Sofia, você quer sentar aqui? E ela vai colocar, sim, não. Ah, não? Então aqui, é melhor para você? Sim. Ela respondeu. E isso é autonomia, isso é respeitar. E um outro que é um pouquinho mais complexo, que se chama Picto, que vem de pictures, de imagens, Picto TEA, TEA, transtorno de espectro autista. Esse é um pouco mais complexo, talvez a gente não precise usar, mas ele Uhum. também é um aplicativo gratuito. E eu vou te falar, faz uma diferença gigantesca se você chegar numa recepção de um teatro ou de um cinema e alguém. Eu não sei se talvez as pessoas que forem assistir já viram um vídeo que está passando agora no Instagram, eu vi outro dia, que uma moça, acho que foi nos Estados Unidos, ela é uma moça muda e ela foi comprar maquiagem, né? E que ela fica completamente deslumbrada quando ela está olhando e tal, e ela olha para a atendente, não sabe o que fazer, e chama outra pessoa para traduzir para ela. E a atendente, no momento que ela vê chamando, ela pergunta para ela: o que que você quer? Né? O que que você quer? E ela, e ela falou: você fala Libras? Libras não, que é língua brasileira, cidade. Uhum. Mas você fala a minha língua? E a atendente falou assim: para ela é de um respeito à subjetividade, à identidade dela como pessoa, que é o mesmo que a gente sente quando a gente chega num espaço e a pessoa te apresenta um sim e não que é simplíssimo e gratuito e que você pode responder por você mesmo. Eu já vi autistas fazendo assim, oi? É tipo, desculpa, eu não estou acreditando, é sério mesmo? Você está falando, você está me dando a possibilidade de escolha de sim e não? Parece tão pequeno, mas parece pequeno porque a gente tem. Mas quem não tem não é pequeno, não, gente. É a identidade daquela pessoa, é você respeitá-la. E isso é gratuito, isso todo mundo poderia fazer. É isso, Cris. Eu só tenho que te agradecer. Espero que essa aula, porque é de fato uma aula que foi dada, seja aproveitada, dê frutos, multiplique e aumente aquilo que a gente chama de letramento, né? A capacidade e o repertório dos nossos colegas de produção cultural para desenvolver projetos acessíveis desde o início. Quem quiser te procurar, a gente vai colocar aqui embaixo também os contatos para que exista também essa assessoria profissional de quem há muito tempo pesquisa e vive essa causa. Muito obrigado, Cris. Eu que Grande abraço. agradeço. Agradeço muito, assim, dizer que realmente fico muito grata com o convite, porque falar sobre isso não é só falar sobre a minha profissão, é falar sobre a minha vivência, é falar sobre a minha pesquisa, é falar sobre um monte de pessoas que eu conheço e que amo, e que merecem fazer parte de tudo que elas puderem fazer parte. São pessoas que também amam, choram, desejam. E a arte é isso, né? Eu queria muito, muito, todas as pessoas que trabalham com arte, todos os agentes culturais, sejam artistas, produtores, onde vocês estiverem na área da cultura, na área da arte, galera, pensa nos autistas, porque criação de público, é uma economia que se movimenta, porque a gente tem sede de arte, a gente tem sede de cultura, a gente quer ocupar os espaços, mas a gente precisa também de ajuda. Eu espero mesmo que vocês trabalhem para dar acessibilidade para a gente.
Eu acho que vão trabalhar sim, tenho certeza. Quem ouviu essa aula do começo ao fim saiu alterado dela. Grande abraço e até breve.